Agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, gente. A gente sabe que temos aí, né, a lei contra crimes digitais, que, aliás, muita gente acha que a internet é uma terra sem lei. Não é bem assim. Temos uma lei específica para isso, que rege os crimes virtuais também. E dentro disso, agora a gente tem uma novidade da lei, que rege também sobre a perseguição que muitas vezes acontece para determinadas pessoas. É a lei do stalking. Vamos dar uma olhada no VT e a gente fala sobre esse assunto aqui no estúdio. A evolução da tecnologia e o acesso à internet trouxeram muitos benefícios para a nossa sociedade. As redes sociais ganham cada vez mais destaque no mundo moderno. Um espaço democrático que mudou a comunicação entre as pessoas. Mas como tudo tem dois lados, a internet pode se tornar um ambiente hostil e perigoso. Xingamentos, ataques e ameaças. Essas são algumas das atitudes do stalker. Palavra de origem inglesa que significa perseguidor. Por muitas vezes, os famosos são os mais atingidos devido à exposição e notoriedade de suas personas. O caso mais recente foi o da cantora Luísa Sonza, que recebeu mensagens de ódio e muitas ameaças após a morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes. Em maio de 2021, a prática de perseguir alguém, seja por meio digital ou físico, passou a ser considerado crime no Brasil. Embora pessoas públicas sejam alvos mais frequentes, esse tipo de crime não é exclusividade dos famosos. Por isso, vamos falar sobre esse assunto agora no Revista da Manhã. Agora vem pra cá, a gente vai conversar sobre esse assunto extremamente importante, lei nova, pra gente saber e se proteger, lei de stalking. A gente vai conversar com o Dr. Coriolano Camargo, que é advogado e coordenador da pós-graduação de Direito Digital da Damásio Educacional. Bem-vindo ao Revista da Manhã. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, você, Regiane? Também, bem-vindo, viu? A gente vai primeiro entender como é que funciona essa lei do stalking. Perfeito. O que configura ela? Configura agora uma evolução legislativa que nós tivemos, tipificando não só o stalking, como também o cyberstalking. O crime pode ser praticado por qualquer meio, inclusive praticado pela internet, por telefone, por celular, por dispositivos móveis. O artigo 147-A do Código Penal agora esclarece que toda aquela pessoa que sofrer uma perseguição reiterada, tiver notícias fake divulgadas de forma reiterada, visando cercear a sua liberdade, visando ocasionar medo naquela pessoa que é stalkeada. E temos casos não só envolvendo artistas, mas também no meio corporativo, ex-namorados. O stalking pode ser praticado também pela mulher contra o homem. Se a figura feminina for o alvo do stalking e ficar comprovado na investigação, o crime por si só ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Mas no caso, como eu disse, de ser praticado intencionalmente contra uma mulher, a pena é aumentada pela metade. A infração inicial ela é tida como pequeno potencial ofensivo. Tá. Já com agravante, ela é tipificada como médio potencial ofensivo. Tá. É uma evolução legislativa. Na Dinamarca, desde de 1933, nós já tínhamos uma legislação tratando do stalking, e na Califórnia a partir dos anos 90. Aqui no Brasil, então, essa é uma lei nova, inclusive para perseguidores, não estamos falando nem do meio digital, no meio pessoal, no meio físico. Exatamente. Também é uma novidade. É também uma novidade. Olha que interessante. Então não é que o meio digital foi incluído agora, foi Não. feita essa lei agora. Foi feita essa lei agora. Tá, e já inclui esses dois âmbitos. E o âmbito digital. Ou no âmbito físico. O âmbito físico. E você comentou ex-namorados, ex-companheiros, né? Aqui no Brasil a gente não tem, né, uma pesquisa, dados que mostrem isso, mas em Portugal é responsável por 32% das denúncias justamente ex-companheiros, né? Então, para a gente ver o quanto isso pode ser sério, quanto pode ser perigoso quando a gente termina um relacionamento e continua sendo perseguido por aquela pessoa. Quer dizer, é representativo esse número, né? Exatamente. Agora, qual a diferença entre pesquisar uma pessoa e perseguir uma pessoa? Quando que uma denúncia pode ser esvaziada da pessoa que está, por exemplo, se sentindo perseguida e a pessoa estava apenas pesquisando sobre ela? No caso de uma pessoa famosa que está na mídia, por exemplo. Qual é a diferença entre essas duas situações? Perfeito. A primeira situação,
O stalking, o stalkeador, ele quer reduzir a capacidade da pessoa em se relacionar. Ele quer realmente atingir a sua esfera íntima e valorativa, lhe causando dores, angústias e aflições. No caso da pesquisa, por exemplo, uma empresa ela pode ter um perfil de monitoramento, na qual ela vai monitorar os seus funcionários. Um ex-namorado, muitas vezes, ele pode simplesmente querer monitorar a vida, tem curiosidade para saber como que a sua ex-namorada está se relacionando, mas não está lhe causando mal nenhum. Muitas vezes nós expomos nossos dados além daquilo que nós gostaríamos. Então é muito importante que você que está nos ouvindo não exponha todos os seus dados para a rede pública. Aqueles dados privados você coloque ali no seu filtro de privacidade, coloque para os amigos ou só para alguns amigos, porque se você expor toda a sua vida, você pode estar sendo monitorado. Então essa basicamente é a diferença. Uma realmente tipifica crime e o monitoramento por si só ele não pode ser tido como crime quando ele não causa uma lesão real a alguma pessoa, uma lesão real e reiterada. O stalkeador é interessante porque ele tem que causar, na verdade, uma reiterada perseguição àquela pessoa. Se não tiver essa perseguição reiterada, ele aparece, por exemplo, num lugar repentinamente sem ter sido avisado. Tá. Ele está monitorando a namorada. Tá. E ele aparece nesse lugar várias e várias vezes, interferindo com os amigos, interferindo nas relações de trabalho. Então basta a pessoa se sentir ameaçada, ele não precisa necessariamente fazer uma ameaça para a pessoa fazer uma denúncia com relação a estar sendo stalkeada por aquela pessoa. Exatamente, eu posso mandar uma caixa de bombom uma vez ou a semana inteira. Se eu mandar a caixa de bombons a semana inteira, eu vou estar diminuindo aquela pessoa perante a toda a empresa. Poxa, o que está acontecendo que ela recebe flores da mesma pessoa todos os dias? Está expondo de alguma forma. Tá expondo Agora, de alguma forma. no caso da empresa que está, por exemplo, monitorando o funcionário, dando uma olhada como é que é o comportamento dele no âmbito pessoal, isso não é considerado stalking? Não, até porque aquele funcionário que fala mal da empresa, ele pode ser demitido por justa causa. Né? Então é justo que a empresa faça esse monitoramento para saber se ele está seguindo o código de conduta da empresa. Então é um simples monitoramento. Tá. A gente não tem dados no Brasil, que é uma pena, né? Mas seria interessante a gente ver quantos casos de feminicídio ou quantos casos de crimes que acabaram se concretizando que começou justamente com uma perseguição, de repente, virtual, ou um stalkeamento, será que esse termo a gente pode usar, já que já absorvemos o inglês aí, né, o stalking, para justamente saber o quanto esse crime ele pode justamente fazer com que barre, né, com que freie, muitas vezes, um assassinato ou um crime às vias de fato, né, doutor? Sim, a ONG SaferNet divulgou algumas estatísticas de que 80% das vítimas são realmente mulheres. E eu acho que, em função dessas pesquisas ainda um pouco remotas que nós temos no Brasil, é que foi incluído a figura feminina como uma agravante, ou seja, se configurar que o stalkeador persegue aquela pessoa em função do seu sexo. Tá. E a pena é aumentada também se é utilizada alguma arma. Não diz qual, se é arma de fogo, arma branca, mas alguma arma que venha a intimidar a vítima. Tá. A pena também é aumentada pela metade. Tá bom. Rapidamente, para a gente encerrar, como a gente pode denunciar esse tipo de crime? Qualquer delegacia. É um crime de representação, é um crime que exige uma representação, porque muitas vezes o escândalo de representar fere a própria vítima. Então, qualquer delegacia, as delegacias de crimes eletrônicos hoje no Brasil, ela funciona em qualquer delegacia. Qualquer delegacia a pessoa pode ir denunciar, e também nas delegacias da mulher. Tá. É bom que a gente saiba e deixe esse recado muito claro, que os crimes virtuais são crimes também, independente se você deixam rastros, destroem pessoas, destroem famílias, levam a suicídio muitas vezes. Sim. Por isso que não passa impune. Muitas vezes a gente fica com essa sensação aqui, né, Leão? Porque a gente muitas vezes fala de uma denúncia de um crime, mas acaba não acompanhando e sabendo o veredito. Qual foi a punição que esse criminoso teve, esse criminoso virtual, esse criminoso digital. Mas é importante que as pessoas saibam que esses crimes estão previstos em lei e que as pessoas podem e devem denunciar e eles não vão ficar impunes. Sem dúvida. E no caso da Taylor Swift, houve uma condenação, né? E no caso
Luísa Souza, Souza, também está havendo uma investigação rigorosa em função do que aconteceu com ela. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença Obrigado, aqui, viu, agradeço doutor? muito. Foi ótimo ter conversado sobre isso, viu? Abrir os olhos das pessoas, porque realmente o mundo digital não é uma terra sem lei. Isso é muito importante a gente saber. Doutor Coriolano Camargo, advogado e coordenador da pós-graduação de Direito Digital da Damásio Educacional. Você faz contato através do @CoriolanoCamargoPH.d. É isso? Exatamente. @CoriolanoCamargoPH.d. Obrigada, meu querido. Até uma próxima, viu? Foi muito bom esse bate-papo.